Sabe aquela sensação, às vezes no meio da noite ou num momento muito quieto, que você para e pensa, tudo que eu conheço, o mundo inteiro, sabe? As pessoas, as minhas próprias memórias, tudo isso tá acontecendo dentro da minha cabeça, a gente está, de certa forma, trancado aqui dentro. E isso abre a porta para uma das perguntas mais vertiginosas que existem. Se a minha mente é a única janela que eu tenho para o universo, como eu posso ter 100% de certeza de que existe alguma coisa do lado de fora? Exatamente nesse buraco de coelho que a gente vai mergulhar hoje. O tema é o solipsismo, a ideia de que talvez só a sua mente exista. E vamos investigar isso seguindo uma trilha de pistas lógicas deixadas por alguns dos pensadores mais corajosos da filosofia. A gente começa com a dúvida radical de René Descartes, que foi quem acendeu o pavio, né? Depois vamos ver como George Berkeley jogou gasolina nesse fogo e terminamos com a explosão nuclear conceitual de um pensador brasileiro, Evaldo Coutinho. Então a nossa missão aqui é seguir essa trilha. É isso. Vamos dissecar os argumentos, testar a lógica deles e ver aonde essa ideia que parece meio maluca pode nos levar. Não é só um exercício acadêmico, né? É uma investigação sobre o fundamento de toda a realidade. E o ponto de partida, ironicamente, não é uma certeza, mas a dúvida. Ok, vamos desempacotar isso. Se a gente quer construir um conhecimento que seja tipo 100% seguro, a gente precisa começar duvidando de tudo que não for absolutamente certo, né? Nossos sentidos nos enganam o tempo todo. Quem nunca viu uma ilusão de ótica? Nossas memórias falham. E, o mais assustador, como saber que não estamos num sonho muito realista, agora mesmo? Se a gente leva essa dúvida a sério, o que sobra? Parece que nada. Mas um filósofo, René Descartes, encontrou uma coisa que sobrevive. Exato. O método do Descartes era ser o cético supremo, mais cético que qualquer cético. A regra era: se eu puder encontrar a menor rachadura de dúvida em uma crença, eu a jogo fora como se fosse totalmente falsa. E ele joga fora o mundo, o corpo, a matemática, tudo. Mas no meio dessa demolição, ele percebe algo. Ele está duvidando. O ato de duvidar está acontecendo. E se ele está duvidando, ele tem que estar pensando. E se ele está pensando, ele tem que existir para poder pensar. O famoso penso, logo existo. Precisamente. Mas vamos formalizar o argumento porque a beleza dele está na sua simplicidade rigorosa. Primeiro, eu posso duvidar de tudo, exceto do fato de que estou duvidando. Certo. Segundo, duvidar é uma forma de pensar. Ok. Conclusão, portanto, eu, como uma coisa que pensa, o que ele chamava de res cogitans ou substância pensante, necessariamente existo. Essa é a rocha, o ponto de Arquimedes, a única certeza que resiste a qualquer ataque. A existência da sua própria consciência é a primeira verdade, autoevidente e inegável. Todo o resto é secundário e precisa ser provado. Peraí, isso é gigantesco. Quer dizer que o ponto de partida para todo conhecimento seguro no universo não é Deus, não é o mundo material. Sou eu. E mais especificamente, a minha consciência. É uma base sólida, mas também é o ponto de partida mais solitário que se pode imaginar. A primeira verdade do universo é que eu estou sozinho. É exatamente essa a implicação inicial. Antes de provar qualquer outra coisa, você só tem a si mesmo. E isso nos joga direto no próximo problema. Beleza, eu existo, tô convencido. Mas, e este microfone na minha frente? E a sala em que estou? O que são essas coisas? Se a única coisa que eu sei que é real sou eu, então essas coisas externas são o quê? Alucinações? Ecos de algo que existe lá fora? Alguém tentou resolver esse quebra-cabeça? Sim. E a tentativa mais radical e, para mim, fascinante, veio de um filósofo irlandês chamado George Berkeley. Ele olhou para esse abismo entre a mente e o mundo e, em vez de tentar construir uma ponte, ele simplesmente eliminou um dos lados. Para Berkeley, não existe esse mundo lá fora como a gente imagina. A realidade é a percepção. Ok, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Como assim? A realidade é a percepção. A máxima dele era:
esse ser petipe. Ser é ser percebido. O argumento dele é de uma simplicidade que desarma. Pense em qualquer objeto, tipo uma maçã. O que é a maçã? É uma coleção de sensações. A cor vermelha, o formato redondo, o cheiro, o gosto doce, a textura lisa. Todas essas coisas são ideias ou sensações na sua mente. Você não percebe a matéria da maçã, você percebe as qualidades dela. E como ele diz, uma ideia só pode ser semelhante a outra ideia. Não faz sentido dizer que a sua sensação de vermelho é uma cópia de algo que é, por si só, invisível e sem cor. É quase como pensar no mundo como um videogame. O cenário que não está na tela, no meu campo de visão, não está sendo renderizado pelo motor do jogo. Para Berkeley, a minha mente é esse motor. Se eu não estou olhando para a cozinha, os átomos e polígonos que compõem a cozinha simplesmente não existem naquele momento. A analogia é perfeita. Para um idealista como Berkeley, a noção de uma matéria que existe sem ser percebida por nenhuma mente é um conceito vazio, incoerente. As coisas são renderizadas no momento em que uma mente as percebe. Mas isso levanta a pergunta óbvia, né? A famosa árvore na floresta. Se ninguém está lá para ouvir, ela faz barulho quando cai? Pela lógica de Berkeley, ela nem sequer cai, porque ela nem existe. Bom, Berkeley tinha uma carta na manga. Deus. Ele dizia que a árvore e o resto do universo continuam existindo porque estão sendo perpetuamente percebidos pela mente de Deus, que mantém a realidade estável e coerente para todos nós. Há uma solução conveniente, digamos. Sim, mas e aqui está o ponto crucial para a nossa investigação. Se você é um solipsista estrito, você não aceita a prova da existência de Deus, ou de qualquer outra mente. E sem esse observador universal, a sua analogia do videogame se torna literal. O mundo só existe quando e como a sua mente o renderiza. Não há nada fora da sua tela. A ideia de que o mundo depende da minha percepção já é maluca. Mas sabe, ainda me coloca numa posição meio passiva. Eu sou a plateia e a realidade é o filme que só passa quando eu estou assistindo. Mas e se a gente for além? Alguém já levou essa ideia ao ponto de dizer que eu não sou só a plateia, mas também o diretor, o roteirista e o projetor? Alguém levou. E essa é talvez a formulação mais extrema e pura do solipsismo. A gente encontra ela nos textos do pensador brasileiro Evaldo Coutinho. Para ele, o eu não é apenas um observador, o eu é um existenciador. O mundo não é algo a ser percebido, o mundo é o repertório do eu. Existenciador. Repertório do eu. O que isso quer dizer na prática? Que eu estou criando a realidade com o pensamento? De uma forma radical, sim. Para Coutinho, a realidade externa não é apenas incerta, ela é ontologicamente dependente do eu para existir. Ele argumenta que cada indivíduo repete o papel de Deus para o seu próprio universo de experiências. Tem uma citação de uma análise da obra dele que é explícita. A existencialidade se confunde com a autoconsciência do ser, consubstanciada em minha pessoa e em mim, que sou o Deus de meu repertório. Peraí, isso é vertiginoso, mas também parece incrivelmente egocêntrico. Coutinho está transformando um problema filosófico numa espécie de megalomania cósmica. Como é que ele defende isso de uma acusação de pura arrogância? A defesa dele não é moral ou psicológica, é puramente lógica, seguindo a trilha que a gente começou com Descartes. Se a única existência que pode ser provada é a do eu, então qualquer outra coisa, pessoas, planetas, galáxias, só pode existir como conteúdo desse eu. Elas não são coisas independentes, são feições, fisionomias da sua própria consciência. A implicação final disso é assustadora. A morte do eu, nessa visão, não é o fim de uma vida dentro de um universo, é a morte absoluta. O seu universo, o único que você pode provar que existe, deixa de existir junto com você. Isso muda tudo. Deixa de ser uma questão de o que eu posso saber e passa a ser uma questão de o que eu sou. E a resposta de Coutinho é: você é a causa de si mesmo e do seu universo. O que ele está dizendo, no fundo, é que a responsabilidade que a gente sente pelo nosso pequeno mundo não é uma metáfora.
Se ele estiver certo, nós somos literalmente os deuses dos nossos universos pessoais. Cada decisão não apenas muda a nossa vida, ela cria a única realidade que existe. A solidão cósmica do Descartes vira uma responsabilidade cósmica. Ok, a lógica é um torniquete. Começa com uma premissa que ninguém pode negar, eu existo, e te aperta até você chegar nessa conclusão absurda. Mas a minha intuição, a minha experiência de vida, grita que isso está errado. Eu estou falando agora e parece que tem alguém me respondendo. Essa conversa parece real. Como a filosofia tenta escapar desse labirinto lógico? Qual é a saída de emergência? A principal saída de emergência, ou o principal desafio, é justamente o que você mencionou: o problema das outras mentes. Como eu explico você? Para um solipsista rigoroso, você seria apenas uma projeção mental minha, um personagem extremamente convincente no meu sonho, mas sem uma consciência real por trás dos seus olhos. Um autómato sofisticado. Exato. O filósofo Luiz Lavelle disse algo brilhante sobre isso. A consciência de si é, para cada um de nós, a consciência de suas relações com o outro. A gente se define no espelho dos outros, né? A ideia de que esses espelhos são todos falsos é psicologicamente quase impossível de aceitar. Certo. Mas só dizer que é difícil de aceitar não refuta a lógica. Existe alguma abordagem que leve à seriedade do ponto de partida de Descartes, mas que não nos tranque nessa solitária existencial? Existe. Uma das mais influentes é de Edmund Russell, o pai da fenomenologia. Ele propõe algo que poderíamos chamar de solipsismo metodológico. A ideia dele não é afirmar que só a sua mente existe, mas sim usar a perspectiva da primeira pessoa como uma ferramenta de investigação. Que exercício? Ele o chama de epoquê, ou redução fenomenológica. A ideia é, literalmente, colocar o mundo entre parênteses. Suspender o juízo sobre se o mundo externo existe ou não. Não é negar o mundo, é simplesmente ignorar a questão da sua existência real, para focar 100% naquilo que nos é dado com certeza absoluta, a nossa experiência consciente, momento a momento. Então é como se a filosofia, até então, tivesse tentando analisar o filme e o projetor ao mesmo tempo. E Russell chegasse e dissesse: esqueçam o projetor por um instante. A gente nem sabe se ele existe. Vamos focar só no que está aparecendo na tela, quadro a quadro. Essa é a única coisa que a gente sabe com certeza que está lá. A analogia é perfeita. O objetivo de Husserl não é fazer uma afirmação sobre a realidade última, mas sim criar um método científico para estudar a consciência por dentro. O mundo deixa de ser uma coisa em si e se torna um fenômeno, algo que aparece para uma consciência. É uma forma de manter o rigor e a certeza do ponto de partida cartesiano sem precisar chegar à conclusão radical de que nada mais existe. Você estuda a estrutura do sonho, por assim dizer, sem se preocupar se você vai acordar ou não. Ufa, isso parece um caminho mais habitável. É reconhecer a força do argumento solipsista, a primazia da consciência, mas usá-lo como um método de análise, não como uma descrição final da realidade. Então, recapitulando essa nossa descida pelo buraco de coelho, a gente partiu da única certeza que sobrevive à dúvida total com Descartes, a de que eu existo. Seguindo essa lógica, vimos com Berkeley como o mundo material pode ser reinterpretado como um conjunto de ideias na mente. E levamos isso ao extremo com Evaldo Coutinho, com a visão do eu como criador e sustentador do seu próprio universo particular. A força desses argumentos é que eles são construídos sobre a única fundação que parece inabalável, a nossa própria consciência. Exatamente. E o grande valor dessa jornada filosófica, eu acho, não é tentar nos convencer de que estamos sozinhos. É o oposto. É nos forçar a encarar o quão frágil é a nossa crença no mundo e nos outros. É nos mostrar que a nossa convicção de que existe uma realidade compartilhada é, em grande parte, um ato de fé, não de prova lógica. O solipsismo é essa posição estranha, que é talvez a mais irrefutável em termos puramente lógicos e, ao mesmo tempo, a mais impossível de se viver. Ele revela o mistério profundo que é a consciência, essa coisa que é a mais íntima de todas para nós e, ao mesmo tempo, a mais inexplicável do universo. O que nos deixa com um pensamento final para refletir.
Se a realidade do mundo externo é, no mínimo, logicamente questionável, e a única certeza absoluta que temos é a existência da nossa própria consciência, isso levanta uma última questão quase perturbadora. E se a consciência não for só um espelho passivo refletindo um mundo que já está lá, mas tiver um papel ativo, talvez até mágico, na própria criação daquilo que a gente chama de realidade? E se o universo não for algo que, sabe, simplesmente existe lá fora, esperando para ser descoberto? Enquanto a gente está aqui dentro, só observando. E se essa separação for, na verdade, uma ilusão? É uma pergunta que mexe com a base de tudo que a gente assume como verdade, né? E se a gente for mais longe? E se o próprio indivíduo for, de alguma forma, o arquiteto, o criador do seu próprio universo? Pois é. A nossa experiência diária é a de sermos atores num palco gigante que já estava aqui muito antes da gente. Exato. A ideia de que a gente constrói o palco enquanto atua nele é vertiginosa. Totalmente. E a nossa missão hoje é quase como a de uma detetive filosófica. A gente vai seguir as pistas deixadas por uma gama, assim, surpreendente de pensadores para investigar esse ideal audaciosa. Nossas fontes vão desde a filosofia clássica, com George Berkeley e René Descartes, que, digamos, plantaram as primeiras sementes da dúvida, Certo. até pensadores muito mais radicais e esotéricos, como o italiano Júlio Zévola e o filósofo brasileiro Evaldo Coutinho, que levaram essa ideia às últimas consequências. E o impressionante é ver como, partindo de lugares tão diferentes, filosofia acadêmica, misticismo, Sim, análise da consciência, todos eles convergem para um ponto em comum: o desafio radical à noção de uma realidade objetiva, externa, independente da mente que observa. então nosso objetivo aqui é desvendar os argumentos que são às vezes extremamente corajosos por trás dessa ideia de que a realidade é uma criação da consciência. E não só isso, né? Exato. A gente vai explorar se é possível, segundo essas fontes, passar da teoria para a prática. Como seria sentir essa experiência de ser o criador? Ok, vamos mergulhar nisso. Para começar a montar esse quebra-cabeça, a gente precisa primeiro abalar a fundação de tudo, a solidez do mundo exterior. E para isso não tem ninguém melhor que o filósofo George Berkeley e o famoso princípio dele: ser é ser percebido. Certo? O argumento de Berkeley é de uma simplicidade que desarma. Ele nos convida a fazer um exercício honesto. Pensa em qualquer objeto. Uma maçã. Ok. Uma maçã? O que você de fato percebe? Você vê uma cor vermelha, uma forma arredondada, sente uma textura lisa na pele, um peso na mão, um sabor doce. Certo. São informações que chegam por canais diferentes. A visão me dá a cor, o tato me dá a textura. Exato. E a pergunta do Berkeley é: onde está a prova de que todas essas sensações diferentes vêm de uma única coisa externa, sem mente, que a gente chama de maçã? A gente só assume que tem um objeto unificador por trás das percepções, mas, segundo ele, não tem nenhuma conexão lógica necessária que prove isso. Então o que a gente tem de fato... O que a gente tem são só as ideias ou sensações na nossa mente. Peraí, mas isso parece muito contraintuitivo. Eu tô olhando para esta mesa. Ela parece sólida, real. Se eu sair da sala, eu acredito que ela continua aqui. Berkeley diria que não. Ele diria que a sua crença de que ela continua lá é só mais uma ideia na sua mente. Uau! O argumento central dele é um golpe fatal na ideia de matéria. Uma ideia só pode ser semelhante a outra ideia. Pensa nisso. Certo. Como uma cor, que é uma experiência visual, pode ser uma cópia fiel de algo que é, por definição, invisível e impensável, como uma suposta matéria. É como dizer que um som é parecido com uma cor. São categorias diferentes. Não faz sentido. A conclusão dele é direta. Os objetos que a gente percebe não existem fora da mente. Entendi. Então a primeira grande virada de chave que o Berkeley nos dá é essa. É impossível provar que o mundo material existe de forma independente. Usando só os sentidos e a lógica, não. Tudo que a gente conhece, com certeza,
são as percepções na nossa mente. É um ponto de partida que abala tudo. Se o mundo lá fora é incerto, onde a gente pode encontrar um chão firme? E essa pergunta nos leva direto para o próximo passo da nossa investigação. René Descartes. Certo. Se tudo pode ser uma ilusão, se os sentidos podem me enganar, se até um gênio maligno pode estar projetando esse mundo na minha mente, o que sobra? Sobra o fato de que eu estou duvidando. Exato! Sobra o fato de que, para ser enganado, eu preciso existir. Eu posso duvidar de tudo, menos do fato de que eu estou duvidando. Penso, logo existo. O famoso cogito, a única certeza inabalável é a existência do eu pensante. Exatamente. O cogito cartesiano se torna a rocha, o ponto de partida absoluto. Antes de qualquer afirmação sobre o mundo, vem a afirmação do eu. E um filósofo posterior, Louis Lavelle, pega essa ideia e dá um passo adiante que é fundamental para a nossa discussão. Ele diz em francês, «Le moi naît de la conscience même que j'en prends». O eu nasce da própria consciência que tenho dele. Nossa, isso é poderoso. Muito. Não é que o eu está lá e eu o descubro, como quem encontra um continente perdido. Não. O ato de tomar consciência de mim mesma é o ato que me cria. É uma ação, não uma coisa. Essa é a distinção crucial. O eu não é um objeto de conhecimento, mas um ato que se realiza continuamente. E essa centralidade do sujeito, do ato da consciência, é levada a um nível ainda mais profundo pela fenomenologia de Edmund Husserl. Certo, a fenomenologia. É um termo que assusta um pouco. Na prática, o que Husserl propunha? A ideia central é até simples. Husserl dizia: vamos parar de nos preocupar se o mundo existe de verdade lá fora. Essa é uma pergunta que talvez não tenha resposta. Ok. Em vez disso, vamos focar na única coisa que a gente tem acesso direto, a nossa experiência, o modo como o mundo aparece para nós. Ele propôs o que chamou de redução fenomenológica. E o que seria essa redução? É tipo um exercício de meditação, onde se tenta esquecer que uma cadeira é uma cadeira e focar só na experiência pura da cor, da forma, da solidez? Essa é uma excelente analogia. É exatamente isso. É colocar entre parênteses a nossa crença automática no mundo exterior para poder analisar como o sentido de cadeira é constituído na nossa consciência. Ah, entendi. Para Husserl, o mundo não é um mundo em si, mas um mundo para mim, monde pour moi. O universo se torna, nas palavras dele, uma incessante produção de si mesmo através de novas formações de sentido que acontecem no sujeito. Ok, então o caminho que a gente percorreu até agora é fascinante. Berkeley nos fez duvidar do mundo material, Descartes nos deu o eu como única certeza, e Husserl colocou esse eu no centro da construção de todos os significados. Exato. É como se eles estivessem nos dando um manual de instruções da nossa própria consciência. Perfeito. Eles descreveram um mecanismo. Mostraram que o centro de operações da realidade, tal como a conhecemos, está dentro da consciência. Mas as nossas próximas fontes pegam esse manual e dizem: ok, agora que você sabe como a máquina funciona, vamos usá-la para fazer coisas. Exato. A gente sai da descrição e entra na prescrição, na ação. E aqui os argumentos se tornam realmente corajosos. E talvez nenhum seja mais direto e audacioso do que o do filósofo brasileiro Evaldo Coutinho. Certo. Ele desenvolve o que chama de solipsismo fisionômico. É uma tese radical, e ele não mede palavras. Ele escreve: todo homem repete o papel de Deus. Uau, todo homem repete o papel de Deus. E ele não para por aí, certo? De forma alguma. Ele arremata com uma frase que é o clímax do pensamento dele. A existencialidade se confunde com a autoconsciência do ser, consubstanciada em minha pessoa, em mim, que sou o Deus de meu repertório. O Deus de meu repertório. Essa frase tem um peso. Me dá uma sensação de responsabilidade absoluta e, ao mesmo tempo, de uma solidão cósmica. É essa a impressão que ele queria passar? Exatamente. Para ele, não existe um ser abstrato e distante. O ser se manifesta na autoconsciência individual. É como, eu sou o Deus do meu próprio show. Numa linguagem mais coloquial, é isso. E o órgão que permite isso, segundo ele, é a imaginária.
Não se trata de mera fantasia ou devaneio, sabe? Certo. A imaginária é a própria faculdade da consciência de criar presenças, de positivar a realidade. A vida é esse ato contínuo de criação. E a consequência disso, o que acontece se essa atividade para? Para o Coutinho, a cessação dessa atividade criadora é a morte absoluta. Não só o fim de um corpo, mas o fim de um universo. Que loucura! Na visão dele, o cosmo inteiro, com suas galáxias e estrelas, depende para existir de uma humílima existência, a do indivíduo que o constitui em sua consciência. Sem essa consciência, para aquele indivíduo, o universo inteiro se apaga. Isso se conecta diretamente com outra de nossas fontes, Julius Evola, e a ideia dele do indivíduo absoluto. Totalmente. Ambos parecem colocar o indivíduo não como um observador, mas como uma fonte de poder. A conexão é total. Evola, vindo de uma tradição mais esotérica, argumenta que o princípio fundamental de tudo não é o conhecimento passivo ou a razão abstrata, Mas sim, a atividade, a vontade e a individualidade. Para ele, as leis da física, as regras da lógica, as categorias do pensamento, tudo isso são só expressões simbólicas, ferramentas que a vontade primordial do indivíduo usa para se manifestar e agir no mundo. e isso nos leva ao conceito de ato mágico que ele tanto explora. O que, na visão dele, diferencia um ato comum de um ato mágico. O ato comum reage ao mundo. O ato mágico o cria. É uma projeção focada e consciente da vontade que tem como objetivo moldar a realidade em vez de ser moldada por ela. Entendi. Não se trata de entender o mundo, mas de afirmá-lo, de impor um sentido a ele a partir de um centro de poder, que é o próprio indivíduo. A realidade para Evola não é algo a ser descoberto. Mas sim um campo de ação. Exatamente. Um campo de batalha, um campo de ação para a vontade. Certo, essa ideia de ato mágico do Evola é poderosa, mas soa perigosa, talvez até arrogante. Se a realidade é moldada pela vontade individual, o que impede que o mundo se torne um caos de vontades conflitantes? Essa é a questão do $1 milhão, e as fontes não dão uma resposta simples. Imagino. A visão de Evola, em particular, é bem hierárquica. Ele acreditaria que existem indivíduos com diferentes graus de despertar ou poder de vontade. A realidade seria, então, o resultado da interação e do conflito dessas vontades. E o Coutinho? Já para o Coutinho, o foco é tão radicalmente no eu que o outro existe como uma presença criada dentro do seu próprio repertório. É uma posição filosófica extrema, o solipsismo, mas o ponto central para ambos é o mesmo, a primazia da vontade e da consciência individual. Ok, tudo isso é vertiginoso, mas pode soar muito teórico, quase como uma ficção científica filosófica. A pergunta que não quer calar é: como alguém pode passar de uma compreensão intelectual disso tudo para uma experiência vivida? Sim. Como se sente ser o Deus de seu repertório? As fontes dão alguma pista. Sim, e aqui a coisa fica muito prática. Os textos do Evola e do Grupo UR, um círculo esotérico que ele liderou, são cheios de exercícios. Eles não estão interessados só em filosofia, mas em tecnologia da consciência. Uhum. Eles descrevem o ato mágico como algo preciso, como um relâmpago, uma operação rápida, focada, onde o poder mental fixa um comando, uma intenção clara e projeta uma força para realizar um objetivo. Isso é fascinante. Além dessa ideia geral de um relâmpago, eles dão outras pistas de como treinar essa vontade mágica no dia a dia. Tem algum exercício específico que eles mencionam? Tem vários. Um dos mais fundamentais e recorrentes é um exercício de visualização e sentimento. Como funciona? A prática consiste em focar a atenção no centro do próprio ser e sentir ali a presença de uma luz interior, uma luz que não é física. Ok. O praticante deve então repetir a afirmação "a luz está em mim", não como um mantra vazio, mas se esforçando para sentir essa luz interior como algo mais real, mais intenso e mais fundamental do que a própria luz física do sol que vem de fora. Então, o objetivo é inverter a polaridade da nossa experiência. Em vez de nos sentirmos como receptores passivos da luz externa, o exercício treina a pessoa a se sentir como um centro ativo, uma fonte que irradia sua própria luz. Exatamente.
É a transição deliberada de espectador para autor, de ser um efeito no mundo para se tornar uma causa. Uau! E o interessante é que a gente pode encontrar um caminho paralelo numa linguagem menos esotérica. O filósofo Louis Lavelle, que mencionamos no início, fala do conceito de participação. Como ele descreve essa participação? Para o Lavelle, a experiência da criação não está reservada a atos místicos ou grandiosos. Ela acontece em cada momento que a gente exerce nossa liberdade. Cada escolha que fazemos, por menor que seja, é uma participação no ato criador absoluto que sustenta o universo. Certo. Ele diz que o mundo é a resposta que o ser nos dá ao nosso ato de liberdade. Ok, vamos tentar deixar isso bem concreto. Ele está dizendo que toda vez que eu escolho tomar café em vez de chá, ou decido ser gentil com alguém em vez de ser indiferente, Sim. eu não estou apenas fazendo uma escolha trivial, mas estou de fato co-criando um pedacinho do meu universo. É nesse nível? É exatamente nesse nível. Cada vez que a gente atribui um valor, que escolhe um caminho, que dá um sentido ao que nos cerca, estamos ativamente esculpindo a nossa realidade. Entendi. É uma visão que democratiza o poder criador. Ele não está num ato mágico isolado, mas na trama contínua das nossas decisões conscientes. Nossa, a análise de hoje nos levou por um caminho incrível. A gente começou com a dúvida do Berkeley sobre a existência de uma mesa e terminou com a afirmação radical do Coutinho de que o indivíduo é o Deus de seu repertório. Se a gente conectar todos os pontos, vemos que esses pensadores, cada um a seu modo, de Berkeley a Évola, de Descartes a Coutinho, eles estão propondo a mesma inversão fundamental da nossa suposição mais básica. Que é? A de que somos seres pequenos e passageiros num universo vasto e indiferente. A proposta deles é que o universo, tal como o experimentamos, é um fenômeno que se desdobra dentro da consciência individual. E que ele é sustentado por um ato contínuo, seja ele um ato de percepção, de vontade, de participação ou de magia. Então, o que tudo isso significa? O desafio deixado por essas fontes não é só um quebra-cabeça filosófico para se discutir num café. Não mesmo. É uma provocação existencial que nos atinge diretamente. Se a realidade do universo está, de fato, ligada a um ato de consciência, a um ato que está sendo realizado neste exato momento por quem nos ouve, Isso levanta a questão final, e talvez a mais importante. Se estamos constantemente engajados nesse ato criador, consciente ou inconscientemente, qual é a natureza desse ato que estamos realizando agora? E, mais crucialmente, o que isso implica sobre os limites ou a ausência deles do que pode ser criado a seguir.